O caso de Icaraíma parecia, no começo, apenas mais uma disputa de terras em uma pequena cidade do interior. Mas o que parecia simples tomou proporções muito mais sombrias. 4 homens estão desaparecidos há quase um mês. 4 famílias sem respostas. 4 histórias interrompidas. O que aconteceu? Foi apenas uma cobrança mal resolvida ou uma emboscada cuidadosamente planejada? As investigações revelam detalhes que mudam completamente a narrativa inicial. Fontes apontam que pai e filho, já declarados foragidos, podem não ter cruzado a fronteira rumo ao Paraguai, como se dizia. A nova suspeita é de que eles estejam escondidos aqui mesmo, no Brasil. E mais, surge o nome de outro parente, com ligações a facções criminosas, que nunca sequer entrou oficialmente no radar da polícia. Por que esse nome foi deixado de fora? O que estão tentando esconder? Tudo começa com Alencar Gonçalves, um homem simples, trabalhador, que acreditava estar prestes a realizar um grande sonho, comprar uma propriedade rural avaliada em R$ 1 milhão. Ele reuniu economias, fez contas, acreditou que finalmente teria sua terra. Pagou parte do valor à vista, entregando diretamente a Tonhão, o dono da fazenda. O restante seria financiado pelo banco. Mas o crédito foi negado. Sem aprovação, o negócio não poderia seguir. E a solução era clara: devolver o dinheiro já entregue. Mas esse dinheiro nunca voltou. Alencar esperou, cobrou, tentou resolver pacificamente. O silêncio de Tonhão foi sua resposta. A lei era clara: se a compra não se concretiza, o comprador tem direito à devolução do valor pago. Simples. Mas Tonhão não era conhecido por ser simples. Sua fama na região era de homem duro, de palavra áspera, de alguém que não cedia facilmente. Para Alencar, a frustração foi dupla. Não só perdeu a chance de comprar sua terra, como viu o esforço de anos desaparecer diante de seus olhos. E então, o que poderia ter sido resolvido com diálogo começou a se transformar em algo maior. A paciência de Alencar acabou. Ele chamou 3 homens. Não eram amigos próximos, mas pessoas acostumadas a cobrar dívidas. Homens de São Paulo, especialistas em pressão. A ideia não era brigar, mas mostrar que não estava sozinho. Só que, ao chegarem, descobriram que Tonhão também não estava sozinho. Ele estava cercado por pai, filho e conhecidos da região, todos com reputação pesada, todos dispostos a não recuar. O que seria apenas uma cobrança virou um encontro de forças, e dali em diante, tudo mudou. As versões divergem, mas o resultado foi o mesmo. Nada terminou em paz. O que começou como cobrança terminou em tragédia. Alencar desapareceu. Os 3 homens que estavam com ele também. 4 pessoas sumiram, sem deixar vestígios. E Tonhão? Ele e sua família desapareceram logo em seguida, fugiram de Icaraíma, sumiram da região. Era medo de represália ou tentativa de escapar de uma prisão iminente? Essa fuga repentina só alimentou ainda mais as suspeitas. O nome Buscariolo começou a circular em toda a cidade. Antônio Buscariolo e seu filho, Paulo Ricardo, chegaram a prestar depoimento. Foram liberados, mas logo depois, toda a família desapareceu. Tonhão carregava uma reputação antiga, homem temido, ligado a gente complicada. Mas até que ponto a fama é prova? Será que sua imagem ditou os rumos da investigação ou havia mais por trás? O mais impressionante é que tudo poderia ter sido evitado, era só devolver o dinheiro. R$ 1 milhão. O que parece muito para alguns, poderia ter salvado 4 vidas. Mas a devolução nunca aconteceu. E agora Icaraíma não é mais a mesma. No começo, a cidade inteira ficou em choque. Como um negócio aparentemente simples poderia terminar em desaparecimento? No boca a boca, nas rodas de conversa, sempre surgia a mesma pergunta: por que não devolveram o dinheiro? A tragédia virou símbolo de como no Brasil, disputas financeiras podem virar casos policiais. E o silêncio da família Buscariolo só fez crescer a desconfiança. No fim, todos perderam. Alencar e seus amigos sumiram. A família Buscariolo fugiu e a cidade inteira perdeu a tranquilidade. Mas há uma linha de investigação ainda mais intrigante. E se os 4 não tivessem sido mortos por causa da dívida? E se toda a situação tivesse sido apenas um engano, um erro fatal?
Moradores da região afirmam que propriedades rurais são conhecidas por reagirem rapidamente a estranhos. Muitos andam armados, muitos não pensam duas vezes antes de atirar. Se foi isso que aconteceu, o desaparecimento poderia ser resultado de uma reação precipitada, de uma confusão com outra ameaça. O local citado nas investigações é um pesqueiro desativado em Vila Rica, distrito de Icaraíma. Era ali que os 4 teriam se encontrado para a cobrança. Uma emboscada ou apenas o cenário de um erro trágico? As versões não batem. Alguns moradores falam em tiros, outros juram não ter ouvido nada. Mas todos compartilham o mesmo silêncio quando a polícia pergunta. Silêncio, medo, proteção a alguém influente. O tempo passa e cada dia sem resposta parece enterrar ainda mais fundo a chance de verdade. As últimas imagens concretas dos 4 desaparecidos vieram de uma padaria. Câmeras de segurança registraram o grupo por volta das 10 da manhã, conversando de forma tranquila, aparentemente sem pressa. Depois, eles saem do local e seguem viagem. E então, silêncio. Nenhuma outra câmera da cidade registrou seus passos, nenhuma testemunha confirmou a saída. Apenas o sinal de um dos celulares, que foi rastreado até a área do pesqueiro desativado em Vila Rica. E foi lá que a polícia concentrou as buscas. Cães farejadores, helicópteros, mergulhadores, bombeiros, tudo em uma força-tarefa que parecia determinada a encontrar respostas. Mas nada. Nenhuma arma, nenhuma roupa, nenhum corpo. A investigação começou a dividir entre 2 hipóteses. A. Emboscada planejada, um acerto frio, organizado e com execução impecável. B. Erro trágico, os 4 confundidos com ameaças, mortos no susto e ocultados em segredo. Mas há ainda uma terceira possibilidade muito mais obscura. E se a dívida de R$1 milhão nunca fosse o verdadeiro motivo? E se aquele encontro fosse, na verdade, apenas fachada para outro tipo de ajuste? Negócios antigos, disputas de terra, acordos rompidos. E se os 3 homens de São Paulo seriam apenas reforço para algo que Alencar já sabia que não conseguiria resolver sozinho? Nesse cenário, o dinheiro seria apenas a cortina. O verdadeiro motivo poderia estar enterrado muito mais fundo. Os dias passaram, as buscas perderam força, mas o mistério só cresceu. E foi nesse vazio de respostas que surgiram as perguntas mais inquietantes. Por que outro membro da família, com ligações a facções criminosas, nunca foi investigado? Por que esse nome nunca foi sequer citado oficialmente? Quem está protegendo quem? O silêncio dos moradores da cidade também fala alto. Todos sabiam dos passos de Alencar, todos notaram sua presença na padaria, mas quando a polícia bate a porta, a memória parece falhar. Uns dizem não lembrar, outros desviam o olhar, mas a verdade é que, naquela cidade pequena, alguém viu mais do que contou. A ausência de provas diretas deixou o caso no limbo, entre crime e mistério. Famílias vivem presas entre esperança e a indignação cresce. Até quando histórias como essa vão se repetir? Até quando disputas financeiras vão acabar em sangue e silêncio? Até quando a verdade vai ser abafada por quem tem poder, dinheiro ou medo? A cada dia sem resposta, Icaraíma se afunda um pouco mais na sombra, e os 4 homens continuam desaparecidos. Alencar e os 3 que vieram de São Paulo. Todos eles saíram de casa para cobrar uma dívida. Nenhum deles voltou. O caso Icaraíma não é apenas sobre uma negociação que deu errado. É sobre vidas interrompidas. É sobre uma cidade inteira que aprendeu a conviver com o medo e com o silêncio. É sobre a verdade, que parece enterrada de propósito, longe dos olhos, longe da justiça. Emboscada? Execução? Segredo de família? Ou tudo isso junto, costurado por linhas de corrupção e silêncio comprado? Uma coisa é certa, alguém sabe. Alguém guarda essa resposta. E alguém está fazendo de tudo para que ela nunca venha à tona. E você, que chegou até aqui, também tem um papel nessa história. Quando casos como esses caem no esquecimento, viram apenas mais um arquivo morto. Mas quando são lembrados, compartilhados, debatidos, eles continuam vivos. E enquanto continuam vivos, a chance de justiça ainda existe. Por isso, eu te peço: 1. Inscreva-se no canal agora mesmo. 2. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização. 3. Compartilhe este vídeo com quem precisa conhecer essa história. Porque só assim, juntos, podemos fazer barulho suficiente para que essa verdade não seja enterrada.
O caso Icaraíma não é sobre o passado, é sobre o presente e sobre a luta para que a verdade, por mais dura que seja, finalmente venha à tona. Penante, eu deixei aqui na descrição o link que vocês vão gostar. Não esqueçam de conferir.